Primeiramente, o que você faria se você encontrasse um baú cheio de ouro e dinheiro? Ou então se encontrasse tesouros que estivessem escondidos em uma floresta? Ou então, o que você faria se descobrisse hoje que a sua avó tinha 15 mil dólares guardados em um baú? Basicamente, se você acha que esses acontecimentos são quase impossíveis de acontecer, nós viemos lhe dizer que fatos surpreendentes como esses acontecem na vida real. E como prova, trouxemos fatos curiosos de descobertas de tesouros pelo mundo. Ficou curioso? Então fica aí até o final, que o penúltimo tesouro, olha, vai te impressionar. Vem na minha. Mas antes de ir para o vídeo, eu peço que deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Também deixa um comentário com uma sugestão de tema para os próximos vídeos. Mas agora, vamos para o vídeo! Jackson Pollock original. Já pensou em ficar rico por apenas 5 dólares? Se nunca pensou, vamos te falar que Terry Horton teve essa grande sorte. Basicamente, em 1992, Horton foi em uma loja de artigos de segunda mão, em San Bernardino, na Califórnia. Sobretudo, ela havia ido lá somente para comprar um presente de aniversário para sua amiga. Porém, ela acabou se apaixonando por uma obra de arte e ofereceu por ela 5 dólares. E assim, fechou o negócio com o dono do local. Porém, após alguns anos, por ser uma pintura muito grande, ela decidiu vendê-la. E foi durante essa tentativa de venda que ela descobriu que aquela obra de arte havia sido produzida por nada mais nada menos do que Jackson Pollock. E o mais surpreendente é que ela poderia valer uma grande quantia. Basicamente, tudo começou quando o professor de arte disse a ela que aquela enorme pintura poderia ser uma obra-prima criada por Jackson Pollock. Depois disso, ao consultar um especialista, ficou comprovada a existência da impressão digital do artista na tela. Ou seja, Terry Horton ficou rica com a obra de arte que ela não fazia nem ideia de que valia algo. Porém, ela ainda se encontra nos dias de hoje com a obra. A mulher chegou até mesmo a receber a oferta de 2 milhões de dólares de um colecionador. Porém, ela se recusou a vendê-la por não aceitar menos que 50 milhões pela obra. Será que ela consegue vender por esse preço? Cópia original da Declaração da Independência. Basicamente, esse é um caso que também se assemelha com o anterior, porém com um assunto diferente. Esse caso ocorreu em 1989 em Adamstown, Pensilvânia. Um homem, após ir em uma loja de coisas antigas, decidiu comprar uma pintura antiga por apenas 4 dólares. Desde o início, ele comprou o quadro com o intuito de reformá-lo. Porém, assim que foi reformar o quadro, ele removeu a tela e foi aí que ele encontrou um papel dobrado dentro dela. Esse papel dobrado era simplesmente uma cópia original da Declaração de Independência datada de 1776. Anos depois, esse documento foi leiloado por mais de 2 milhões de dólares na Sotheby's. Moeda da época da Depressão. Sua casa é antiga? Já pensou em reformar? Se ainda não, nós iremos te mostrar um caso que fará você repensar em uma reforma para sua casa, hein? Primeiramente, esse fato ocorreu em 2006, quando Amanda Reese contratou o empreiteiro Bob Kitts para derrubar as paredes do banheiro de sua casa em Cleveland, em uma reforma. Porém, as coisas foram bem diferentes do que eles esperavam. Após Bob já estar na metade do seu trabalho, ele encontrou 2 caixas de metal verdes, suspensas dentro de uma parede. Nessas caixas havia envelopes que continham notas raras da década de 1920, e entre eles havia uma moeda da época da Depressão. Assim sendo, essa moeda foi avaliada em aproximadamente 180 mil dólares. E aí, vamos reformar o seu banheiro? Tesouro de Hoxne. Primeiramente, essa história será sobre um jardineiro aposentado chamado Eric Lewis, o qual procurava por um martelo que seu amigo havia perdido no campo, em Suffolk, Inglaterra. Porém, em vez de encontrar o martelo, o jardineiro descobriu o maior tesouro de ouro romano já encontrado na Grã-Bretanha. Logo após a descoberta, ele chamou as autoridades para continuar a escavação.
Assim sendo, eles conseguiram encontrar mais 14 mil itens, incluindo moedas, anéis, pulseiras, objetos de prata incríveis e outras coisas valiosas. Aliás, também foi encontrado o martelo que o amigo de Eric Lowes havia perdido. Sobretudo, após esse encontro de tesouros romanos em 1993, eles avaliaram esses objetos em 1,75 milhão de libras, ou seja, 4,3 milhões de dólares hoje. Vale ressaltar que Eric Lowes, além de receber essa quantia, ele também foi considerado como o caçador e descobridor do tesouro. Atualmente, esses tesouros descobertos pelo Eric Lowes estão em exposição no Museu Britânico. Tá gostando de ver os tesouros? Fica aí até o final, que os últimos são ainda mais surpreendentes. Tesouro de ouro de Panaguriste. Tudo começou em um dia normal de trabalho em uma cidade próxima a Panaguriste, na Bulgária, em 1949, quando os 3 irmãos Deikov, que trabalhavam em um poço de argila em uma fábrica, descobriram uma obra-prima feita pelas mãos dos trácios. Basicamente, essa obra-prima consistia em uma placa, uma ânfora e 7 ritones, todos feitos de ouro maciço de 24 quilates com um peso total de 6,164 kg. De acordo com os arqueólogos, esses tesouros pertenciam a um governante trácio desconhecido, ou então a uma pessoa rica que os mantinha em sigilo, no século III a.C. Vale ressaltar que, por esses tesouros serem extremamente valiosos e raros, as autoridades búlgaras preferem mantê-los no cofre do Banco Nacional do país. Porém, você poderá encontrar cópias deles em diferentes museus do mundo. 3 milhões de dólares em cartões de beisebol. Já pensou em encontrar pertences do seu avô de anos atrás e descobrir que eles podem valer até 3 milhões de dólares? Pois foi isso que aconteceu com Carl Kistner em fevereiro de 2011. Basicamente, após uma limpeza no sótão de casa, Carl encontrou uma caixa escondida sob uma casinha de bonecas. Assim sendo, ele a abriu e descobriu uma grande coleção com 700 cartões de beisebol, os quais são bastante raros. Inclusive, essa coleção pertenceu a seu avô, Carl Hench, falecido na década de 1940. Após ele encontrar, os especialistas descreveram essa coleção como a descoberta mais emocionante da história de coleções de cartões esportivos. Uma descoberta que provavelmente vale milhões. Contudo, a família não vendeu de uma vez. Somente em agosto de 2011 que eles decidiram vender alguns deles durante a Convenção Nacional de Colecionadores de Esportes em Baltimore. Mas, de acordo com conhecedores do assunto, Carl e sua família poderiam vender essa coleção por até 3 milhões de dólares. Baú de tesouro. Essa história será sobre um grupo de pessoas na Holanda. Sobretudo, eles levam como hobby percorrer as florestas da região com seus detectores de metal em busca de achar algum metal valioso perdido. Inclusive, eles até possuem um canal no YouTube em que eles compartilham essas descobertas. Porém, o objeto mais interessante que eles encontraram foi um grande baú de madeira, o qual foi encontrado no meio de uma floresta. No entanto, o conteúdo da caixa permanece um mistério, pois eles nunca o abriram no vídeo e também não falaram o que havia dentro dele. Obra-prima de 1.250.000 dólares. E se você descobrisse que aquele quadro velho da sua parede pode ser valioso por conta de um jogo de tabuleiro? Bem, foi exatamente assim com uma família. De acordo com um jogo de tabuleiro, aquela pintura que havia custado 29 dólares era simplesmente a terceira pintura mais valiosa de Martin Johnson Head. Inclusive, ela se chamava Magnolias on Gold Velvet Cloth. Aliás, vale ressaltar que essa família usava essa pintura para tampar um buraco na parede de uma casa em Indiana. Porém, em 1999, ele foi atrás de especialistas do Museu de Belas Artes de Houston e eles confirmaram suas origens e sua importância. Assim sendo, a pintura, que ainda estava em sua moldura original e em perfeitas condições, foi vendida por 1.250.000 dólares e o museu, desde então, deixa a obra em exibição.
cofre com 15 mil dólares. E se após a morte de sua avó, você descobrisse que ela possuía um cofre, uma arma e uma sacola com 15 mil dólares? O que você faria? Bem, basicamente foi isso que aconteceu com uma família quando eles estavam limpando a casa de sua avó e encontraram esse enorme cofre. Porém, quando eles abriram o cofre de sua avó, a qual parecia doce e ingênua, encontraram armas e sacolas cheias de dinheiro. Aliás, era exatamente 15 mil dólares. Sobretudo, o que os intrigou eram exatamente a origem desse dinheiro e por que havia uma arma junto com ele. Para piorar, ninguém sabia nada sobre o cofre ou sobre esse pequeno segredo da vovó. Quadrinho do Super-Homem de 1938. Esse caso já foi a descoberta de uma edição extremamente rara de Action Comics em que o Super-Homem faz a sua primeira aparição. Vale ressaltar que esse tesouro estava pendurado na parede de uma casa em Minnesota por mais de 75 anos. Porém, em 2013, após algumas reformas na casa, o empreiteiro Davi Gonçalves encontrou o quadrinho entre os jornais usados como protetores de paredes do lugar. Assim sendo, ele foi atrás de especialistas para verificar sua importância. Após análises, o quadrinho foi vendido por 175 mil dólares. Porém, vale ressaltar que por conta da contracapa estar rasgada, ele ficou 50 mil dólares mais barato. Mas isso não diminuiu sua importância de estar entre os tesouros mais surpreendentes. O que você faria se encontrasse um desses tesouros hoje? Deixe aqui nos comentários. Também não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E deixa o like para ajudar nosso canal a crescer, hein? Tchau e até o próximo vídeo!